investir é arriscado. Ou esse negócio é coisa de rico. Será? Saudações, peregrino. Seja bem-vindo ao Casendom, onde falamos sobre o Código da Liberdade, emocional, espiritual e financeira. Eu sou o Dom Delacour e nesse vídeo vamos para mais uma sequência da série Quebrando Paradigmas. E já vou te adiantar, não é bem assim não. Esse negócio de que investir é arriscado ou é coisa de rico é, infelizmente, um tabu que foi criado aí no meio da sociedade. E eu vou dizer para ti, logo de cara, que não. Investir não é bem assim arriscado. Esse é um assunto relativo. Aliás, o risco é relativo. O risco está diretamente relacionado ao nível de conhecimento, experiência e informações que você tem diante daquela situação, ou daquela coisa, daquele negócio. Percebe? Então, assim, o risco, ele é proporcional, peregrino. Vamos acompanhar alguns exemplos fora da área de investimentos para a gente entender melhor. Aqui, eu fiz algumas anotações. Vamos começar com eletricista. Se você não tem nenhum conhecimento em elétrica, se você for tentar trocar uma tomada, já corre o risco de você se machucar. Não é verdade? Tem gente que corre o risco de machucar apertando o parafuso da tomada. Isso sem contar o risco de choque, né? Que é um risco grave aí à saúde. Mas vamos mudar o cenário. Imagine que você queira se qualificar, faça um curso de eletricista, talvez comece ali com instalador elétrico, faça depois comandos elétricos e vai avançando, vai fazendo um técnico, talvez você pegue gosto, faça uma faculdade. E aí? Você resolve mexer na parte elétrica da sua casa. Dá para perceber que o risco diminuiu? Você percebe que à medida que você foi adquirindo conhecimento, o risco ele foi caindo drasticamente porque você adquiriu informações sobre o assunto? Vamos para um outro exemplo. Dirigir. Para quem está começando a dirigir, é uma situação também complicada. Ele não tem muita noção de distância, ainda não sabe usar o volante direito. Ou seja, quem não sabe dirigir direito ainda, quem está na fase de aprendizado, corre um risco muito grande de talvez até colocar a sua vida em risco ou a do seu próximo por falta de experiência, de habilidades. Mas à medida que você vai treinando, que você vai dirigindo, se tem alguém acompanhando do seu lado, facilita mais ainda. E à medida que você vai evoluindo, você vai percebendo que o risco vai diminuindo. Então, deu para perceber como o risco é relativo? O risco, ele é grande por causa da ignorância, da imprudência ou de irresponsabilidades da pessoa, que não está relacionando o risco de forma adequada. Nos investimentos, peregrino, não é diferente. Quanto mais você conhece o assunto da área, menos risco você vai sofrendo diante daquele negócio, daquele investimento. Está percebendo? Olha, eu vou falar para vocês. Mesmo eu, já tendo feito faculdade de finanças, quando eu fiz a faculdade, eu tinha só uma noção desse assunto de CDB, Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários, porque na faculdade foi só dada aquela passada, sabe, um pouco em cada assunto. Aí eu fui pegando gosto disso, fui estudando mais com o tempo e, sinceramente, hoje poupança não é nem opção. Você percebe? Antigamente, falar em CDB, nossa, eu tinha medo. Lógico que eu tinha medo. Colocar um dinheiro que é trabalhado, que é suado, num lugar onde eu nem sei o que pode acontecer, mas eu posso dizer para você, peregrino, à medida que eu fui adquirindo conhecimento, hoje, como eu já falei, algumas opções do mercado aí, previdência social, algumas coisas que até o governo oferece, sinceramente, não é nem opção mais para mim. Entenda? Então, assim, eu quero falar só mais um exemplo que eu anotei aqui. Sabe aquelas pessoas
que entra dentro de uma empresa metalúrgica, logística, não importa. Você já reparou que passa 3 meses, 6 meses, no começo você não entende nada, tudo confuso, tudo é novo para aquela pessoa, mas à medida que vai passando o tempo, eu só estou citando um exemplo de 3, 6 meses, 9 meses, um ano, aquilo que era complicado, dependendo da atividade que ela fazia, até poderia ser considerado arriscado, um grau de risco alto, foi diminuindo conforme o tempo foi passando. Ok? Então, esse era a quebra de paradigma desse vídeo. Tem muita coisa a mais para falar sobre assunto risco, mas é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Que investir não é arriscado. Ele é arriscado para quem não entende o que está fazendo. Aí sim, realmente é muito arriscado para você que não entende. Mas se você entende, sabe o que está fazendo, não é tão arriscado assim, peregrino. E outra coisa, não é coisa de rico não. Hoje em dia tem muito mais informações acessíveis no YouTube, na internet, no Google. Tem muito mais informações para que você possa se preparar para o que for. Tanto na área de investimento, quanto em qualquer área profissional que você queira se especializar. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado por ficar até aqui. Se você achou interessante esse conteúdo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa seu like. E vamos nessa jornada aí, rumo à nossa liberdade. Até a próxima. Tchau, tchau.